Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Vocês vão me perdoar a voz, acho que é o início do inverno, né? E também as emoções de ontem. O programa de hoje está apenas começando. Eu tenho como convidado o Farid Madi. Hablas castelhano, Farid? Quem tem que saber castelhano são vocês. Eu já estou exercitando, entendeu? Porque nós falamos castelhano, nós falamos todas as línguas aí. Vocês não, vocês têm que aprender ainda, né? Eu já estou exercitando, hablas castelhano. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Olha, eu estou tranquilo porque o castelhano eu acho que eu vou me sair bem. Eu estou preocupado com o japonês. Aprender japonês acho que vai ser mais difícil. Viu? O inglês, né? Porque talvez vocês vão para o Japão, talvez, né? Primeiro vocês precisam aprender a falar espanhol, né? Castelhano. Olha, antes já vamos começar aqui o programa. Eu tinha que dar um abraço aqui importante, mas eu vou falar daqui a pouco desse abraço. Antes, tem uma matéria, nós já tínhamos anunciado aqui, através do meu amigo Manuel Vergara e também do Dr. Daniel Cury, que me replicou aqui uma mensagem do Sargento Clemente, lá do Guarujá, a respeito de uma ação que chamou a atenção de muita gente, porque nós já sabíamos, Farid, por várias vezes comentamos aqui no programa, das relações curiosas entre a prefeita Antonieta, a administração do Guarujá e a família Ali, o maior fornecedor de suprimentos para a prefeitura de Guarujá. Impressionante, né? E dizem que os libaneses fazem bons negócios, né? Tem bom preço, mas que nem esse Ali é sacanagem, que ele ganha todas, é uma coisa impressionante. E a prefeitura do Guarujá alugou um imóvel para instalar o poupa-tempo. Aí, olha a foto. Não, farmácia popular. A farmácia popular. Só que em vez da farmácia popular, há uma autoescola no local. Eu estou aqui com o processo, o Felipe, não sei se eu estou longe do Felipe, mas eu estou aqui com o processo, o Paulo César Clemente, advogado, o munícipe do Guarujá, indignado com essa situação, entrou com uma ação e a Justiça, a 6ª Promotoria de Justiça, 3ª Vara Civil, eles acataram a ação contra a prefeita Maria Antonieta, contra a prefeitura e também o Ali e a sua esposa Leila. Nessa ação aqui, fica comprovado diante da Justiça que há uma situação irregular. Quer dizer, a prefeitura, desde o ano passado, paga R$10 mil por mês para ter a farmácia popular e, na verdade, tem uma autoescola no local. Tem outros imóveis, né? É um imóvel que tem várias divisórias, aí, olha, tudo parado, fechado. Pode mostrar, olha aí. O do outro lado tem um negócio de lava rápido. Afinal, cadê a farmácia popular, Farid? Olha, Augusto, aliás, quero até parabenizar o Clemente, porque o Clemente tem estado atento aí a uma série de situações, depois tem outras aí que eu gostaria de me referir também, de ações que o próprio Clemente propôs, mas essa especificamente, eu vi a matéria do jornal A Tribuna ontem, viu, Augusto, onde foi entrevistado o proprietário do imóvel e eu achei coerente o que ele disse, né? Ele disse o seguinte: olha, eu tenho um imóvel para alugar, se a prefeita vem aqui e quer alugar meu imóvel, eu alugo, né? Eu acho que aí o grande responsável por isso é a prefeitura. Lógico. Até porque a prefeitura alugou o imóvel. O imóvel não tem nada a ver com isso. Imagina, ele alugou o imóvel porque alguém da prefeitura foi lá e falou: eu quero alugar seu imóvel. Só se ele tivesse um parafuso a menos para não aceitar locar para a prefeitura. E se o imóvel está fechado até hoje, se a farmácia até agora não foi instalada, realmente, como ele disse, a culpa não é dele. O que me consta, Augusto, me parece que o convênio, porque essa farmácia popular, um convênio tem que ser
Ela é um convênio entre o governo federal, o Ministério da Saúde e a Prefeitura. Me parece que alugaram um imóvel e o convênio ainda nem sequer foi assinado, ou seja, há 7 meses a Prefeitura está pagando o aluguel e o convênio com a farmácia popular até agora não foi feito, não foi efetuado. Então como é que podem assinar, né, fazer a locação? Eu até entendo essa situação, né? O proprietário tem um imóvel, ele quer mais alugar o imóvel, com né? certeza. Mas se você tem um imóvel, você aluga para a prefeitura e num ano, aí passa esse ano, ninguém faz nada. Nós já estamos 6 meses de 2002, ninguém faz nada. Eu ligaria, se eu fosse dono do imóvel, eu ligaria para alguém da prefeitura e dizia, porque ele está recebendo lá 10 pau por mês e o imóvel está vazio. Ô pessoal, e aí, não vai fazer nada? Porque também fica a situação curiosa. A pessoa aluga um imóvel para a prefeitura e ninguém monta nada, é complicado, né? Olha, Augusto, faltou a atenção do proprietário lá. É um pouco controverso isso. É que ele tem muitos isso. imóveis, talvez seja até difícil administrar a quantidade de imóveis. Exatamente. Né? Agora, Augusto, o grande responsável por isso, a grande responsável é a prefeita. Ele mesmo cita na entrevista, olha, se a prefeita quer alugar um imóvel, ainda citou nominalmente, se a prefeita quer alugar um imóvel, meu imóvel está lá e eles querem alugar, eu vou dizer que não vou alugar? Olha, então, eu acho que a grande responsabilidade mostra aí mais uma vez o descaso da prefeitura com o dinheiro público. Aliás, Augusto, nunca se alugou tanto imóvel pela prefeitura como está se alugando nesse governo agora. Vários imóveis, nós quando centralizamos a prefeitura num único prédio, naqueles 2 prédios onde era a antiga Cobal e o prédio que foi construído ao lado, ali no Santo Antônio, foi exatamente para evitar que a prefeitura gastasse, desperdiçasse dinheiro com locação de imóveis. Esse governo, a coisa desandou. A prefeitura alugou vários imóveis, aliás, imóveis alugados por valores absurdos, valores altíssimos. Né? De quem é a responsabilidade? Da prefeita. A responsabilidade é dessa administração que alugou, não é? Por preços altíssimos. Aliás, existe um na Oswaldo Cruz, que é um alugado e parece que fica fechado a maior parte do tempo, Augusto, né? Fica fechado a maior parte do tempo. Um imóvel que custa R$11 mil na Avenida Oswaldo Cruz, que está lá para cabimento. Mas olha, essa loja de R$10 mil que a Carla vai colocar no vídeo, que também eu achei um absurdo, R$10 mil por mês uma loja como essa. Claro. Né? Não cabe. Tá aqui, olha, a decisão do Dr. Gustavo Gonçalves Alvarez, ele mandou suspender o efeito do contrato de locação mencionado. Aqui mandou suspender, diante dessa situação da municipalidade estar pagando. Agora, Faridi, R$10 mil, eu achei um aluguel alto, mesmo sendo por poder público. Segundo, a prefeitura não está usando, não usou esse tempo todo. Não tinha que entrar com uma ação contra a prefeita para ela devolver esse valor? Eu acho que essa ação vai culminar nisso, vai terminar nisso. Né? A prefeita tendo que devolver o recurso, porque está alugando por um valor exagerado, como você mesmo afirmou. Agora, o dono do imóvel, Augusto, o dono do imóvel quer alugar. Se a prefeitura vai lá e fala assim, olha, eu quero pagar 10 mil no teu imóvel, o dono vai alugar. Sim, mas né? Agora, a prefeita deveria, porque, olha, com certeza, tem quase R$100 mil aí de aluguel, hein? Agora, a prefeita alugou mais um imóvel na Avenida Leomil, se não me engano, era um banco que estava desativado, né? A prefeitura está começando a descentralizar o atendimento, ou seja, muitos atendimentos dispersos. Hoje, se você for protocolar um pedido na prefeitura ou quiser fazer o parcelamento de dívida ativa, você passa por 3 prédios. Né? Você vai até o Santo Antônio, lá onde está na Santos Dumont, número 800, que é o prédio da prefeitura, o atual. Aí você sai de lá, vai para outro prédio no centro, depois você sai e vai lá para Leomil. Enfim, infelizmente, todo o esforço que nós tínhamos de centralizar o atendimento, facilitar a vida do cidadão, infelizmente foi por água abaixo. Por que a Justiça suspendeu os shows dos festejos juninos? Porque a Justiça encontrou irregularidades na contratação. E mais uma vez aí foi uma ação do Clemente, não é, que já no ano passado
apontou a mesma falha. A Justiça no ano passado, Augusto, numa ação também parecida, já citou a Prefeitura e já, inclusive, julgou irregular o contrato no ano passado. E, inclusive, pedindo que a prefeita devolva o dinheiro para os cofres públicos dessa contratação. O que a Prefeitura fez dessa vez? Fez de novo a contratação irregular, segundo a própria Justiça, segundo o próprio juiz. Não é? Agora, o que acontece? A Prefeitura faz o ato ilícito, ilegal, errado, e depois fica procurando o culpado para quem fez para a besteira que eles fizeram. Soltaram até um jornal lá no Guarujá, viu, Augusto? Dizendo que o Clemente, como ele era trabalhou comigo na prefeitura, que nós somos contra os eventos. Na minha gestão, Augusto, nenhum evento nosso foi paralisado por irregularidade, nenhum. Fizemos os 4 festejos juninos, 4 anos, fizemos muitos outros eventos, nunca caiu palco. Né? Nunca aconteceu. Tivemos um problema grave. Né? E nunca aconteceu da Justiça suspender festejo. Agora, se a prefeita faz uma contratação irregular, contrata, segundo está aí na própria decisão da Justiça, uma empresa que não tem CNPJ, quem é responsável por isso é a própria Prefeitura, é a própria prefeita. E ficam procurando achar, Augusto, culpado para as besteiras, para os absurdos que eles cometem, né? Um outro caso que chamou a atenção, o Ministério Público Federal está investigando a Prefeitura do Guarujá por indícios, inclusive instaurou um inquérito para indícios de eventual fraude na aquisição de merenda escolar. Essa suposta fraude se refere a recursos repassados à cidade do Guarujá dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar em 2009 e colocou em xeque a secretária Priscila Bonini. A Procuradoria já adotou uma série de procedimentos, né? Mas os indícios são de formação de cartel, fraude em licitação, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Pois é. E a culpa de quem é, Augusto? Não é? De quem é a culpa? Daqui a pouco eles vão falar que a culpa foi minha também, da besteira que eles estão fazendo. Então, Augusto, olha só, eu venho aqui alertando, você sabe, já vim no teu programa várias vezes, já no início dessa gestão, já com a Priscila Bonini como secretária de Educação, eu vim aqui, falamos a respeito do absurdo que foi o valor dos uniformes que a Prefeitura contratou, já naquele tempo, já em 2009, já apontamos aí algumas decisões. Só para você entender, desculpa te cortar, a denúncia é que a responsável, Priscila Bonini, ofereceria alimentos com qualidade inferior e abaixo da necessidade dos alunos. Então, 30 alunos, 10 laranjas, né? 30 alunos, 5 quilos de carne, uma quantidade inferior. Entre 2009 e 2011, portanto no período da Antonieta, as empresas seriam contempladas com contratos que juntos somariam um montante de pouco mais de 25 milhões. Pois é. Saiu absurdo, né? E não somos nós que estamos falando, não é o Clemente que está falando, é o Ministério Público Federal que está falando. Então, Augusto, eu sempre questionei essa relação da Priscila, que é proprietária, essa que é a verdade, a mãe dela é reitora, então ela era diretora da UNAERP até o final de 2008, se afastou somente